Grande parte do que conhecemos sobre os combates modernos se deve graças a pessoas com a coragem e a ousadia de embarcar em uma guerra armadas somente com suas câmeras e sua coragem. Agora, imagine esta realidade sendo mulher. Esta é a história de Dickey Chapelle. Você sabe como apoiar o Almanac Militar? É muito simples. Clique nesse botão vermelho aqui embaixo e se inscreva em nosso canal. Sua inscrição nos ajuda a continuar e a crescer também aqui dentro do YouTube. Outra forma é o Clube de Membros, o lugar onde você pode retribuir todo esse esforço nos impulsionando para muito mais. Sem falar que o próximo tema pode ser o que você sugerir. As 36 horas que antecederam o salto de Dickey Chapelle de uma torre com os Screaming Eagles foram aterrorizantes. Ela tinha 41 anos e estava saltando de paraquedas pela primeira vez. Entretanto, o medo nunca foi capaz de dominar essa correspondente de guerra, uma das pioneiras em seu ramo. E ela logo afirmou que havia sido uma das melhores experiências que alguém poderia ter. Com dezenas de operações em seu currículo, Dickey Chapelle foi uma das correspondentes mais experientes que alguém poderia ser. O ano era 1959 e Chapelle tinha chegado com a 101ª Divisão das Forças Aerotransportadas do Exército dos Estados Unidos em Fort Campbell, na fronteira entre o Tennessee e o Kentucky. Ela trabalhava como correspondente de guerra desde 1942 e havia noticiado dezenas de conflitos. Ela havia sido chamada por Fidel Castro de pequena e educada norte-americana com sangue de tigre nas veias. Havia sido detida na solitária durante a Revolução Húngara e confirmada com a primeira correspondente reconhecida pelos rebeldes argelinos. Após aprender com os Screaming Eagles, ela se tornou a primeira mulher autorizada a saltar em combate com tropas paraquedistas na Guerra do Vietnã. Durante o treinamento, Chapelle aprendeu que não era necessário fechar os olhos durante um salto, e ela relacionou essa filosofia ao seu estilo de jornalismo. Com o lema "Apenas você pode assustar você mesmo", ela realizou um salto de treinamento na Coreia no ano seguinte e então saltou no Vietnã, onde os Estados Unidos travavam uma guerra que se arrastaria por mais de 20 anos. Chapelle foi uma das jornalistas mais corajosas de seu tempo e certamente a mais experiente. Com um chapéu exibindo símbolos das tropas paraquedistas do Vietnã e do exército norte-americano, seus óculos de armação preta e seus brincos de pérola, ela chegou aonde outros repórteres jamais ousaram chegar e insistia em noticiar apenas o que conseguia testemunhar em primeira mão. Contudo, o Vietnã seria o último de sua lista de zonas de conflito, país onde ela se tornou a primeira correspondente norte-americana a morrer em ação. Anos depois, outros jornalistas relataram que as tropas aerotransportadas do Vietnã ainda se lembravam daquela mulher de baixa estatura que não economizava nos palavrões e que havia saltado com eles. Natural do centro-oeste dos Estados Unidos e com um jeito de falar rápido, o verdadeiro nome de Dickey Chapelle era Georgette Meyer. Durante sua infância, o seu herói, o almirante Richard Byrd, explorador do Ártico, foi a inspiração de seu apelido e ela sonhava em ser pilota ou engenheira aeroespacial. Aos 14 anos de idade, ela venceu seu primeiro artigo para o US Air Service Magazine, intitulado Por que Queremos Voar, e aos 16 anos se matriculou no MIT junto com outras 6 alunas mulheres. 6 anos depois, se casou com Tony Chapelle, fotógrafo da Marinha dos Estados Unidos, que na época tinha 40 anos, e logo se tornou seu parceiro jornalístico. Certifique-se de ser a primeira mulher em algum lugar. Foi o conselho de um editor em Nova York no início da sua carreira. E ela foi. Em 1942, Chapelle se tornou uma das primeiras correspondentes mulheres credenciadas pelas forças militares na Segunda Guerra Mundial, credenciamento que ela logo perdeu após acompanhar a Marinha até a ilha de Okinawa em protesto a uma medida que proibia a presença de correspondentes mulheres
em áreas de combate. Ao final da guerra, ela já havia escrito 9 livros, a maioria sobre mulheres na aviação, e havia arrumado emprego como editora na revista Seventeen. Mesmo assim, ela não conseguiu ficar longe do jornalismo e de noticiar no exterior. Ela e Tony começaram a fotografar os efeitos da guerra e viajaram para quase 24 países como fotógrafos voluntários de agências humanitárias e do Departamento de Estado. Sempre que Chappelle resolvia criar raízes, ela era chamada novamente pela guerra. Ela se tornou a relações públicas de uma companhia aérea e de um instituto de pesquisa, mas não resistiu e partiu para cobrir a Revolução Húngara, onde ela foi detida como prisioneira por um mês. Após Tony ter conseguido juntar dinheiro para soltá-la, ela começou a pular de guerra em guerra, aparentemente nunca desencorajada pelo perigo. Chappelle uma vez escreveu que suas histórias eram sempre de homens corajosos o suficiente para arriscar as suas vidas em defesa da liberdade contra a tirania. E essa perspectiva que ela adquiriu na linha de frente fez dela uma lenda em uma época na qual havia poucas jornalistas mulheres na redação e menos ainda nos campos de batalha. Ela estava acostumada a ser uma novidade nos escritórios dos generais e das unidades da Marinha. Às vezes, o fato de ela ser subestimada contava a seu favor. Ela vendeu um livro sobre treinamento militar ao seu editor ao realizar todo o teste de aptidão física do exército dentro do seu escritório. Contudo, o fato de Chappelle ser mulher não a concedeu nenhum tratamento especial como jornalista. Os Chappelles começaram a escrever reportagens para a revista National Geographic nos anos de 1950, mas Tony sofreu 2 ataques cardíacos durante o casamento que durou 15 anos. E conforme ele mesmo explicou ao seu editor, buscou uma vida um pouco mais sedentária. Quando trabalhavam juntos, Dickey escrevia e Tony ficava responsável pelas fotos. Após o divórcio, Dickey assumiu ambos os papéis na Guerra do Vietnã. Em maio de 1962, Chappelle comemorou 20 anos como correspondente de guerra, participando da ação de helicópteros que travavam uma batalha aérea sobre o Vietnã. Uma noite, 3 oficiais da Marinha se aproximaram dela para dizer que ela havia fotografado ou entrevistado os pais deles em Iwo Jima e Okinawa, 20 anos antes. Em choque, ela percebeu que estava cobrindo a 2ª geração de combatentes da Marinha, cobrindo novamente suas batalhas a meio mundo de distância de casa. Naquele ano, Dickey se tornou a 2ª mulher a receber o George Polk Memorial Award, o mais importante prêmio de valentia do Overseas Press Club of America. Ela havia testemunhado mais batalhas no Vietnã do que qualquer outro norte-americano, 17 operações no total. A importância das fotos que ela tirou no Vietnã está no fato de que elas foram tiradas aonde nenhum civil ia, ou seja, para além das linhas de telégrafo e das estradas trafegáveis. A Guerra do Vietnã havia dividido a opinião pública nos Estados Unidos e a cada relato de Chappelle causava uma inundação de feedbacks emotivos à sede do National Geographic em Washington, D.C. Freiras do Holy Family Hospital, no sul do Vietnã, descreviam as reportagens de Chappelle como uma das representações mais realistas já escritas sobre a guerra e representavam o que realmente estava lá. Em 4 de novembro de 1965, Chappelle estava cobrindo o 2º dia da Operação Furão Negro, uma missão de busca e destruição conduzida pela Marinha próxima à cidade litorânea de Chu Lai. A Association Press enviou um fotógrafo para acompanhá-la e no dia anterior ela havia apostado com ele que sua unidade seria atingida em combate antes que a dele. Ela perdeu a aposta, mas disse ao fotógrafo que venceria a próxima. Eram quase 8 horas da manhã e ela estava caminhando pelo acampamento e se juntando ao grupo de patrulha. Momentos depois, uma explosão atingiu o acampamento. A unidade havia caído em uma armadilha, uma granada conectada a um morteiro acionada por uma linha que atravessava o caminho. Chappelle foi atingida no pescoço por estilhaços e morreu no local. Os homens alistados e correspondentes estrangeiros a homenagearam em Saigon durante o seu funeral. A Marinha concedeu a ela honras militares plenas. No outono anterior, no jantar anual da Associação de Correspondentes em Combate do Corpo de Fuzileiros, Chappelle havia recebido o título de fuzileira honorária. Quando o quartel do Corpo de Fuzileiros em Washington recebeu notícia da morte dela, um dos membros disse que tudo havia sido interrompido. Por um ano após a morte de Chappelle, não houve nenhuma outra fotógrafa mulher trabalhando no Vietnã. Mas quando em 1967, um general tentou proibir mulheres nas linhas de frente,
já era tarde demais. A jovem fotógrafa francesa Catherine Leroy havia chego e logo seguiu os caminhos aéreos de Chapelle, saltando de paraquedas em áreas de combate também com os Screaming Eagles. Ela também receberia o George Polk Memorial Award por sua cobertura e bravura. Não há dúvidas de que a guerra não seja um lugar para mulheres, dizia ela mesma. E ela complementava dizendo que zonas de guerra também não são lugares para uma outra espécie na Terra, o homem. Contudo, enquanto o homem continuava a travar guerras, ela acreditava que os observadores de ambos os sexos seriam enviados para testemunhar o que estaria acontecendo lá. Deixo aqui embaixo um conjunto de sugestões de livros sobre essa temática e alguns links que você gostará de assistir. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.